nós pensamos nos profetas menores, nós estamos pensando numa parte da profecia do Antigo Testamento que ela é mais voltada para alguns locais específicos, ou seja, nações. Semana que vem falou. Eles estão alcançando algumas nações. Não existe nação específica, mas algumas nações, porque são profetas que uns estão em uma região, outras estão em outra região, e eles têm algo em comum. O que seria esse algo em comum que os profetas menores têm? Eles têm 4 aspectos de algo em comum entre eles. Primeiro, eles são pregadores, ou atalaias, ou defensores da causa social. Eles, na verdade, trabalham muito uma política social, porque estão cobrando dos governantes uma justiça social que naquele momento, no período em que eles estão profetizando, as nações não estão tendo essa justiça social. Outra questão em comum que eles têm é a questão da desigualdade social que está ocorrendo, e aí eles vêm denunciar essa desigualdade social. A outra parte é a idolatria. A idolatria está muito forte nas nações, todas as nações praticamente estão praticando a adoração a outros deuses, e aí eles vão denunciar a idolatria. E a última parte seria a esperança. A esperança no sentido escatológico, de que virá um Deus, e esse Deus vai vindicar justiça, esse Deus vai causar punição àqueles que estão hoje prostituindo-se, adorando a outras imagens, construindo imagens para si, adorando a outros deuses, tendo outras práticas religiosas. Então haverá uma cobrança, um juízo, porque estão sendo prostitutos rituais, ou seja, estão praticando uma prostituição para o próprio culto, para uma própria religião. Então haverá uma justiça e uma consequência para essas nações. Quando? Quando o Senhor vindicar a causa do seu povo. E quando vai ocorrer isso? No dia do Senhor, que é justamente o que o Sinfonia trabalha, o dia do Senhor. E aí, esses profetas, eles têm alguns deles que são contemporâneos. O que é um profeta contemporâneo? É aquele profeta que ele está desenvolvendo o ministério em consonância com outro profeta. No caso, Miqueias é contemporâneo de Isaías. Isaías está como profeta lá no palácio, certo? Porque ele era um dos, vamos assim, pertencia à família do rei Uzias, então ele é um profeta palaciano, ou seja, da elite que está vivendo dentro do palácio, certo? E Miqueias já está em Judá. Está em Judá. Miqueias, ele é um profeta com algumas peculiaridades. Primeiro, ele é de Morete, certo? Ele é de Morete. E também, ele é, então, sendo de Morete, ele é um moresdita. E Miqueias, ele é um profeta que ele vai ter algumas questões peculiares. Primeiro, a questão da esperança. A esperança que Miqueias está pregando, que está profetizando, é uma esperança de salvação, não uma esperança de juízo, ou uma esperança de uma cobrança dessas situações que estão ocorrendo contra a lei de Deus, mas uma esperança de uma salvação. Então Miqueias está falando a mesma linguagem que o contemporâneo dele, Isaías. Eu vou interromper vocês, porque a turma de presbítero acho que não estava sabendo. É sobre a jornada teológica, que vai ser agora, são 6 e 7. Se vocês tiverem grupo, alguém passa essa informação para o grupo, porque às vezes alguém não veio hoje.
Está na fama. Aí o que acontece? Aí Miqueias, ele está sendo contemporâneo de Isaías nessa mesma mensagem, ou seja, está apresentando o Salvador. Virá um Salvador para Israel. Miqueias, inclusive, ele vai falar a região. E tu, ó Belém Efrata, tendo tida como a menor de Israel, de ti sairá o Salvador. E Miqueias, nesse capítulo, ele vai dar peculiaridades da ação do Messias, diferente da que dá Isaías. Porque Isaías vai dar nome, Isaías vai dar títulos, Isaías vai dar alguns desenvolvimentos messiânicos, mas no aspecto teológico. E Miqueias vai dar as ações do Messias no sentido de social, populacional, como que ele vai atuar com o povo, como que ele vai situar com a religião, qual vai ser a ação dele para com a justiça social. Então, se vocês perderam a esperança, se está passando por caos em Judá, se Judá está passando um momento hoje de esquecimento das ações e intervenções de Deus em Israel, quero dizer para vocês que lá da onde vocês menos consideram, e dentro da própria, vamos dizer assim, genealogia de vocês, né, é que vai nascer aquele que vai mudar a história da vida, vai mudar a história da nação de Judá. E Miqueias vai trabalhar também uma questão voltada aos sacerdotes, falando o seguinte: olha, nesse momento aqui em Judá, está ocorrendo um problema dentro da própria religião, aonde alguns estão adorando a Deus, a Yahvé, outros estão adorando a outros deuses, então está havendo um sincretismo religioso, e esse sincretismo religioso, seja, e dentro do contexto, no caso da religião, uma esperança de que Deus está no controle, tudo está observando, e no momento certo, que é concernente à sua vinda, será efetivado a recompensa e a justiça. Essa é a proposta. Agora, concernente à divisão, aí a divisão envolve questão cronológica e questão de datas, divide-se em 3 grupos. Essa divisão dos 12, que eu vou colocar aqui no quadro, tá? O século 8 a.C., século 8 a.C., tá? Esse século 8 a.C., os profetas menores que fazem parte desse momento é Oséias, depois Amós e depois Miqueias. Aí o século 7 antes de Cristo, os profetas que estão dentro desse momento profetizando é Naum, Abacuque, e Sofonias. Depois, no século
a 5 antes de Cristo, está Joel, Obadias, Ageu, Zacarias, e, claro, o Malaquias. Aí vai ocorrer um fato que nós colocamos como a data incerta. Data incerta. A data incerta ficaria para quem? Jonas. Porque não existe uma data que nós podemos assim aferir como exata para Jonas ter escrito o seu livro. O que trata, no caso, os livros que vamos tratar hoje, que é Oséias, Joel, Oséias o primeiro, Joel o segundo, aí vem Amós o terceiro, aí Obadias o quarto e Jonas o quinto. O que trata? Oséias, ele vem tratar uma questão de trazer à memória Israel 4 questões. Primeiro, uma cobrança da verdade. E o que vem a ser a verdade no sentido de integridade, que Israel precisava não só compreender, como praticar. Segundo, o que é bondade e como é que se desenvolve essa bondade. Terceiro, como é a prática de um amor fiel, da fidelidade ao amor ao próximo e ao amor até de relacionamento Deus, seu povo, Israel, e Israel para com Deus. Por isso até que Oséias vai exemplificar o caso do casamento dele, que o casamento dele justamente serve para fazer uma analogia, relacionamento de fidelidade, compromisso, que Israel rompeu com o seu Deus. Deus não rompeu com Israel, mas Israel rompeu com Deus. Depois, por último, Oséias vai desenvolver dentro dos seus 14 capítulos, ou melhor, dos seus 12 capítulos, ele vai desenvolver um evangelho. Tem um dos 4 evangelhos que nós podemos encontrar alguns sentidos da mensagem desse evangelista dentro do livro do profeta Oséias. Qual seria? João, pessoal. João, sim. Por quê? Porque João trabalha o quê? A defesa sobre o quê? A deidade e a divindade de Cristo. E Oséias vai trabalhar isso também? Vai. No capítulo 6, ele já inicia assim: procurai conhecer ao Senhor. E aí ele vai falar o que é o conhecer a Deus, e vai trabalhar dentro do contexto dos próximos capítulos, dos 6 a seguir, o que vem a ser Deus, Yahvé, como Deus, provando, como que eu posso provar, quais são as provas, quais são as evidências que poder-se indicar, pode-se denominar, pode-se apropriar Yahvé como Deus de Israel. Certo? Questão até não só das suas obras, não
não só na sua intervenção de relacionamento com o povo, mas até dos próprios atributos de Deus, Osés dá uma ênfase. O profeta Joel já é um profeta escatológico, mas Joel, além de ser escatológico, ele é um profeta da reforma agrária, porque ele começa a cobrar algumas questões de uma justiça agrária e social que não estava sendo cumprida entre vassalos, donos de terra e empregados. E porque havia uma exploração dos senhores da terra para com seus escravos, e havia também uma idolatria praticada dentro do contexto religioso, que era um contexto sincretista e politeísta, ele vai cobrar que precisa haver uma mudança, e vai apontar o erro, e vai apontar as consequências desse erro, dizendo inclusive que haverá de vir uma praga de gafanhotos, que a terra vai ser comida, a natureza vai sofrer consequências, e a plantação vai ser devastada, e os frutos da terra vão ser exauridos. Por quê? Porque vai vir uma praga de gafanhotos e vai comer, vai colher, vai assolar a terra. Mas também Joel, além disso, ele vai, dentro do seu desenvolvimento do livro, vai profetizar uma profecia da vinda de um avivamento. Mas esse avivamento de Joel 2:28, que é o derramar, muitos confundem e vão aplicar ele como semente a efusão do Espírito Santo lá em Pentecostes. Mas na verdade o que Joel está profetizando não é a efusão no dia do Pentecostes. O que Joel está profetizando é o que? Um último avivamento que há de vir sobre Israel, que naquele momento Israel vai converter-se integralmente a Deus, porque o Espírito Santo virá integralmente sobre Israel. Claro que Pedro utiliza essa mensagem, quando Pedro está pregando lá no dia do Pentecostes, aquela defesa que Pedro faz, Pedro vai falar: olha, isso é cumprimento da profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias, mas que últimos dias desses que Pedro está se referindo e Joel se refere? Os últimos dias da face da terra. Então aquilo que Pedro está falando é o início de uma dispensação que inicia na mensagem de Pedro e vai até o arrebatamento da igreja, que é a dispensação da graça. Que a dispensação da graça, quem é que move? Quem é que impulsiona ela? Quem é que movimenta ela? Quem é que conduz ela? O Espírito Santo. Porque Jesus, que efetivou ela, que a promulgou, foi ascendido aos céus. Mas quem vai dar a impulsão dessa mensagem da graça, desse evangelho da graça, dessa participação da igreja na face da terra? O Espírito Santo. Por isso que ele é o agente da salvação e aquele que é o anfitrião e o condutor da igreja até ao arrebatamento. Agora, Joel também é um profeta que vai ser escatológico, porque ele vai trazer a alusão à batalha do Armagedon, que vai ocorrer no vale de Josafá, que é o vale de Meguido, que a região do Meguido é onde vai se localizar
vai surgir um vale, que vai ser denominado Vale de Josafá, que vai ser justamente também dentro da região de Azael. Porque quando Cristo pisar a planta dos pés do Monte das Oliveiras, num espaço de 300 metros de comprimento, abre-se um vale, repartindo uma região para outra. Dentro da esfera de Meguido, o vale de Josafá, na planície de Azael. Então é isso que tem em voga a mensagem de Joel. Depois que passamos de Joel, aí entramos no boiadeiro, Amós. Por que boiadeiro? Porque Amós é um profeta campesino. Amós, ele é um agricultor e um agropecuário. Ele é como agricultor, ele é plantador de quê? De sícomoros. E ele, inclusive, utiliza ou exemplifica essa plantação para trazer uma mensagem de cobrança para Israel. Quando fala que há uma balança, não é? E os frutos, os ciclos que são bons e não tem dano nenhum ou praga nenhuma, eles estão equilibrados ou eles pendem para aqueles que estão danificados. E aí ele faz uma analogia concernente à religiosidade de Israel. Mas também Amós é também um pecuário. Por quê? Porque ele cuida de rebanho. Ele é um pastor de ovelhas, de rebanho. Então ele é como se fosse tirado ou vindo lá do campo como um fazendeiro, como um proprietário de terras. E ele vai trabalhar a sua mensagem justamente para a região de Israel, que era Tecoa, que é justamente a região da onde ele vem. Tecoa, que é uma região campesina, e ele vai utilizar algumas características de Tecoa e da convivência social de Tecoa e da religiosidade de Tecoa para confrontar Judá, que é a nação a qual ele vai dirigir a sua profecia. E aí ele traz em pauta cobranças para Judá, cobranças para da questão de religiosidade, da questão social, da desintegração social de terras, da indiferença social daqueles que se encontram numa classe superior para aqueles que se encontram numa classe inferior, da cobrança extrema de impostos, da opressão que os ricos fazem sobre os pobres ou os menos favorecidos. E Amós também vai trabalhar a questão não só dessa justiça social, mas também da idolatria praticada em Israel. E aí até existe um livro, alguns teólogos que chamam a mensagem de Amós como a mensagem do dia do leão. Ou seja, porque Amós fala, e o leão ruge. Então, justamente ele vai estar falando assim, olha, quem é o leão? Ele está aludindo a Deus, ao Senhor, como o leão da tribo de Judá. Então, o leão como aquele, também como animal que está feroz, bravo, revoltado, com raiva, pronto para atacar, por causa da contrariedade que se contraiu dentro do seu coração com as ações praticadas pelo próprio povo. Então a mensagem de Amós é uma mensagem de confronto para com a
população. Vamos em frente, e aí passamos agora para o quarto profeta, que é Obadias. Obadias é o menor livro dos profetas menores, porque tem só apenas 21 versículos, tá? E Obadias, ele é, nesses 21 versículos, uma pausa para o comercial, beba Coca-Cola. Tá gelado, hein? O único refrigerante que depois que abriu, o gás vai embora. E você bebe Coca-Cola pensando que é sonzal. Vamos em frente. Então, dentro desse contexto de Obadias vai trabalhar os 21 versículos fazendo uma rememorização histórica, fazendo eles relembrar o pecado que se meteram. E o pecado histórico. Vocês se lembram? Porque Edom é herança de quem? De Esaú. E Edom é também uma parcela de uma tribo, de uma área geográfica que foi entregue a um irmão de Judá, Edom. E aí, Obadias fala assim: olha, vocês se lembram que vocês cometeram um erro lá no passado com o vosso irmão Judá? E aí ele traz à memória tudo que eles praticaram de erro nesse relacionamento, vamos dizer assim, familiar entre irmãos. E traz com essa lembrança uma aplicabilidade do contexto do relacionamento deles para com o próprio Deus. Assim como vocês falharam com o próprio irmão de vocês em questões sociais, em questões de terra, em questões materiais, em questões até emocionais, vocês também têm falhado com o próprio Deus de vocês. Mas por que vocês cometeram esse erro lá no passado, com o próprio sangue de vocês, agora vai vir uma consequência sobre o povo. E você, Judá, e você, Edom, vai ser punido porque você agiu errado para o seu irmão Judá. Então você, Judá, vai ter a justiça vindicada, porque Edom será castigado. E aí, então o livro é pequeno, só 21 versículos, mas a mensagem tem uma profundidade histórica. Depois entramos em Jonas. Jonas, ele é um livro chamado missiológico, denominado missiológico, mas um livro também com aspecto histórico, tá? Um livro que trata a questão, relacionamento de um homem, no caso o profeta, tá? Com a promessa e a chamada de Deus, e como é que ele desenvolve ou ele compreende isso, e trata também de uma questão do preconceito que Jonas faz para um povo, para uma raça, e como é que Deus trata essa questão do preconceito, e trata também a questão da paternidade de Deus, no sentido da efetivação da sua misericórdia para com o povo, que é outrora rejeitado, e o próprio Jonas rejeita, e Deus levanta Jonas para ir ao povo rejeitado, e conscientiza Jonas de uma forma mais enfática
e que vem todo aquele processo do castigo e de toda aquela circunstância que ocorre com Jonas quando ele é dragado pelo grande peixe. Então, o livro do profeta Jonas, ele é um livro também que ele pode fazer, nós podemos fazer um relacionamento dele com Atos dos Apóstolos, podemos fazer um relacionamento dele com a ação missiológica da igreja, e ele tem o sentido de uma mensagem de relação com o proto-evangelho. Qual que é o livro considerado proto-evangelho? Isaías. Porque Isaías, ele é um proto-evangelho, porque ele está tratando da mensagem que se encontra nos evangelhos. Por isso é denominado proto-evangelho. Tá? Porque lá do capítulo 40 ao 66 de Isaías, nós encontramos quase um desenvolvimento dos evangelhos dentro desse contexto. E aí é denominado proto-Isaías e proto-evangelho. Ok? Então, essa seria a aula de hoje.